retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nossa convidada hoje é Eliane Abicalil de Moura. Eliane, então você estava falando sobre essa questão de como seus avós se encontraram, seu Jorge, né? E Haifa, né? Bonito o nome dela. Agora, é interessante que isso não acontece só com os imigrantes libaneses, isso aconteceu também com os suíços, italianos e também com os portugueses. Eles se casam dentro da própria comunidade, né? Ou entre parentes também, entre primos, né? Quer dizer, então, você vê que quando seu avô procurou um casamento, ele quis se casar com alguém da mesma origem, do Líbano. É assim, né, que funciona, né? E como é que foi? Tinham várias candidatas, né? Você estava falando. Ele soube de umas 3, pelo menos. E aí, de escolher. E uma entre elas, a minha avó, Haifa, que morava no Alberto Brown, onde era a Casa Chaleira, e ela morava ali com os pais, e ele conheceu e gostou muito, se encantou com a minha avó, que modéstia à parte, ela era muito bonita e muito prendada também. Gostou tanto dela que, no noivado, deu uma máquina de costura de presente para ela. E que eu tenho essa máquina até hoje. E esta máquina, porque também, quer dizer, a mulher, né, pela cultura árabe e tudo, ela é trabalhadeira, né? Já é natural mesmo. Então ele deu uma máquina de costura para ela e foi um caminho que ela seguiu. Além de tomar a frente da loja que eles criaram, ela tinha um ateliê de costura. Então ela deu aula para muita gente em Friburgo, e usando aquela máquina, inclusive, e a máquina eu tenho até hoje. Que legal. Quer dizer que eles retornando a Friburgo, vindo para Friburgo, se casaram, e o primeiro estabelecimento comercial do seu avô foi no Alberto Brown, né? Eles começaram no Alberto Brown. Aí eu queria que o John mostrasse aqui, aqui ela trouxe, aqui no caso é uma... Papel ofício, papel de contabilidade, anotações né? de contabilidade, Agora, o detalhe aqui, vocês podem ver, está escrito General Argolo. É porque Alberto Brown, antigamente, tinha esse nome, General Argolo. Né? Foi o primeiro endereço de um comércio que foi aberto em 1920, né? Isso. 1920. E um detalhe também, eu não estou vendo aqui o retorno, eu não sei se mostrar que essa bandeirinha, a bandeira do Líbano, ela estava associada à bandeira da França, né? Porque o Líbano era tipo um protetorado da França, né? Algo assim. Foi depois a França do fim do Império Otomano, né? Depois, e a França preparando e após a França, o protetorado já foi a independência do Líbano, né? Tá certo. Logo depois, né? Eliane, da família da senhora, sua mãe, Anair, a pessoa muito querida de todo a Nova Friburgo, Anair, ela tinha uma irmã também, Sofia, né? E tinha uma outra irmã, não? Tinha uma irmã, Nazira, que morreu com 15 anos com tifo. E dos irmãos, eu conheci dos irmãos da Anair, e são 3 pessoas, Anaína, da família da mãe dela, muito importantes na história de Friburgo. Pessoas que marcaram por onde passaram a sua personalidade. Um deles trabalhou comigo no Banerj, Roberto Abicalil. Era uma pessoa muito querida, um contador, foi meu chefe no banco. Depois participava muito na fundação do Country Club. O Abicalil foi uma figura de destaque no Country Club. Ele depois, junto com Antônio Alca, Pauloca, todo o grupo do bolão, eles criaram no Country Club a modalidade de bolão do Country Club, que se destacou pelo Brasil inteiro na chamada Taça do Colonizador. O outro irmão, Elias Abicalil, foi contador de diversas firmas, gerente do Banco do Estado de Minas Gerais, pessoa queridíssima, de um respeito enorme, muito querida. Esse Elias Abicalil, ele sempre foi muito religioso, querido na Associação Católica, era uma figura
maravilhosa que toda Friburgo sempre apreciou. E também o grande radialista e considerado mais tarde o maior gingrista do Brasil, que foi Jorginho Abicalil, um dos ícones da imprensa, não só em Friburgo, mas depois, quando ele se transferiu para o Rio de Janeiro, ele se transformou, era a figura nos grandes campanhas eleitorais do Brasil, quer presidência da República, governo do Estado. Jorginho Abicalil era um requisitado para os jingles, para a propaganda de coisas. Então, você vê que são pessoas que participaram da cidade e que marcaram a sua presença, juntamente com a sua mãe. Você vê, essa casa libanesa completa no ano que vem 100 anos de atividade, o que é muito importante, não, Janaína? Com certeza. Eu queria entender... Agradeço, Juca. Eu queria entender como é que era o estabelecimento comercial deles, né? Eles abriram em 1920, era aquele tradicional armarinho. Armarinho, tinha de tudo um pouco. E você falou que a sua avó também costurava. Como é que era? Assim, era essa coisa da roupa, de você comprar o tecido e ela fazer, como é que era? Inclusive tinha tecidos também na loja. E aí ela tinha um ateliê que funcionava a princípio na Alberto Braun e depois foram para a rua. Ela conseguiu comprar uma casa, que o objetivo maior era comprar uma casa para para ter onde... Ela tinha muitos pés no chão. E aí, na esquina da Ernesto Brasílio com a avenida, ela também continuou com o ateliê ali. E ficava mais perto da loja, né? Ali onde nós estamos hoje. E aí ela costurava, ela tinha algumas costureiras para fazer também botava, inclusive a minha mãe, ela percebeu que a minha mãe era mais talentosa para o comércio. E ela percebeu logo no início. Aí botou minha mãe para costurar. É a dona Nair, que é minha mãe. Então, a minha avó percebeu que ela tinha queda para costura e já prevendo, né, o futuro, e ela era uma mulher muito inteligente, ensinou a costura para minha mãe. A minha mãe costurava, dava aulas também, né? E as duas e mais algumas, poucas, mais algumas costureiras, faziam a roupa da loja, para vender na loja. Ah, tá. Então não é essa coisa assim de eu chegar, comprar um tecido e pedir a roupa, não. Elas faziam uma mini confecção, seria Já isso? tinha roupa pronta. Já tinha roupa pronta. E também trabalhavam sob encomenda. Sob encomenda. Eliane, sua mãe já completou 90 anos? Olha, essa informação, infelizmente, eu não vou poder lhe dar. Ah, não, então tá. Porque ela não diz a idade dela. Ela diz que já esqueceu. Eu também não falo a minha, não. Que bom. As pessoas entram na loja, muitas pessoas entram na loja, inclusive, de curiosidade, porque a disposição dela é tão grande, é impressionante, que até hoje ela costura. E aí as pessoas ficam assim, que é uma coisa, eu acho que é da raça. Eu acho que é cultural. E a loja é um túnel do tempo, né? A gente entra ali, nossa, é uma loja mesmo eu não vou dizer 1920, mas vou botar 1940, 50, né? Que ela tem essa característica, né? É muito legal. Muito legal vocês terem mantido a maneira como as roupas eu gosto são dispostas, muito né? Eu gosto. A gente mexeu em alguma coisa ali, mas mais assim, alguma coisa que já estava mesmo precisando de mudar por conta de madeira, né? Então, agora o resto, nós temos um balcão que aquele balcão não sai dali de jeito nenhum. Uma vez eu fui a Cantagalo também, e aí eu entrei numa loja lá também de libaneses. Nossa, mas é a mesma coisa, a disposição. Ainda tinha aqueles paus assim, né, que dobrava os tecidos, né? Aquelas coisas assim para medir assim em cima do balcão. Isso, nós temos o metro. O metro, né? Nós temos alguns. Gente, mas é tudo porque tempo. também eles acham também, quer dizer, a gente também passa a achar que a mercadoria tem que estar na cara do freguês, tem que estar exposta. E realmente a gente observa que o que está na cara é o que vende. Entendeu? Então é tradicional nesse comércio árabe.
né? A gente E vai não é lá. muito arrumadinho, não, né? Não. Não é arrumadinho, Não pode ser muito arrumado, A não. gente chega lá, você vê muita informação, mas é o típico mesmo, né? É. Quando a gente vai nesses SUCs, né? Que são Isso. A disposição é a a mesma. disposição é a mesma. No Rio, né? inclusive, eu acredito que ainda tem a loja. O senhor fica na calçada porque a loja tem tanta mercadoria que ele fica na calçada, né? E é assim que eles acham E que tem que avança ser. um pouquinho, né? É característico mesmo, algumas coisas penduradas, avança um pouquinho da loja e você vê. Nós temos uma foto, depois até eu vou passar para você, uma foto antiga, bem no começo, e é justamente quase a mesma coisa. As roupas todas, né, confeccionadas ali, mas todas penduradas assim do lado de fora. É o tipo mesmo de comércio árabe, né? A gente não muda. E muito legal vocês manterem essa tradição, porque a gente estava até comentando, a camisaria Ojai, que é, vamos dizer assim, o comércio mais antigo de Friburgo entre os libaneses, né? Mas eles totalmente descaracterizados, você olha ali, né? Você nunca pode dizer que é o comércio mais antigo. Mas já da sua mãe, realmente a gente entra ali e fala realmente, é o comércio mais antigo de Friburgo. E também a gente tem que, no mundo de hoje, a gente tem que ser assim nós não podemos, a gente tem que fugir um pouco, a gente tem que ser, diversificar e Mas tem que fugir manter. um pouco da massificação, né? Isso, a gente não mesmo. pode... Isso mesmo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a Eliane Abicalil na Velha Nova Friburgo.